Olá, alunos do primeiro ano F, aula de expansão, aqui agora em língua portuguesa, ok? Hoje, a aula dia 8/8, nós vamos ler um texto curto do Monteiro Lobato e em cima desse texto responderemos 10 questões relativas ou à interpretação e pontuação, para nós fazermos uma recordação aqui das pontuações, ok? Lembrando que essa aula, né, vocês deverão assistir durante a semana e depois me mostrar o caderno em sala de aula para atividade de anotação de vocês de expansão, ok? Lembrando também que na data do dia 8, nós corrigiremos a atividade da semana passada, que muitos alunos já me mostraram em sala de aula. Quem ainda não fez, por favor, organizar o seu caderno de expansão. Então, vamos lá? Bora começar. Então, eu vou ler aqui para vocês o texto. Título: O Pingo d'Água. Pare com esse pingo d'água, berrou a bruxa. O Saci deu uma risada de escárnio. Parar tinha graça. Já arrumei tudo, de modo que o pingo pingue durante 100 anos. Pare com esse pingo que está me pondo louca. Tenha dó de uma pobre velha. Pobre velha? Quem não a conhece que a compre, bruxa de uma figa. Só pararemos com a água se você nos contar o que fez de narizinho. Exclamou a bruxa. Pois se sabe o desembuche e nada de tentar enganar-nos, e ir dizendo de onde está a menina o mais depressa possível. Farei o que quiserem, mas primeiro hão de me desviar da minha testa esse maldito pingo que me está deixando louca. Um trecho da obra O Saci, de Monteiro Lobato. Então perceba aí que é um diálogo, né, entre os personagens e nós vamos agora responder as questões. São 10, lembrando que vocês podem colocar o número 1 e a letra a qual vocês consideram a resposta correta. Não é necessário copiar as questões. Questão 1. Na passagem parar, o ponto de interrogação indica uma pergunta feita pela bruxa, pelo Saci ou pela Narizinho? Questão 2. Na parte, já arrumei tudo de modo que o pingo pingue durante 100 anos. A vírgula separa uma oração que completa o sentido da primeira, exprimindo causa, finalidade ou consequência. Questão 3. Em Tenha dó de uma pobre velha. As reticências encerram uma frase. A. Optativa. B. Imperativa. C. Imprecativa. Lembrando que as reticências são aqueles 3 pontinhos logo depois da palavra velha. Quatro. No trecho, pobre velha, o ponto de exclamação foi empregado para exprimir A. Uma ironia do Saci. B. Uma surpresa do Saci. C. Uma compaixão do Saci. Lembrando que o ponto de exclamação é aquele ponto logo após a palavra velha, ok? Questão 5. No segmento, quem não a conhece que a compre, bruxa de uma figa. A vírgula desempenha a função de, letra A, separar um aposto. B,
separar um vocativo. C, separar um adjunto adverbial. Lembrando que aposto é uma explicação de uma palavra anterior, ok? Seria uma característica de uma palavra anterior. Vocativo é quando a gente está chamando a pessoa, está invocando alguma pessoa. E adjunto adverbial é aquele que vai mudar o verbo, como tempo, modo, causa e assim por diante. Questão 6. O período. Só pararemos com a água se você nos contar o que fez de narizinho. Fechado pelo ponto final, apresenta 2 orações, 3 orações, 4 orações. Como é que eu conto as orações de um período? Eu localizo o verbo, né? Se tiver um verbo, é uma oração. Se tiver 2 verbos, são 2 orações. Se tiverem 3 verbos, são 3 orações. 4 verbos, 4 orações. E assim por diante. Então, portanto, o que nos diz quantas orações tem o período é a quantidade de verbos que possui. Questão 7. Em. Exclamou a bruxa. O ponto de exclamação foi usado depois de uma interjeição, uma frase explicativa, uma locução interjeitiva. Lembrando que interjeição, né, é toda aquela expressão que nós fazemos que não tem uma palavra correta ali no meio. É uma expressão de um sentimento. Igual a gente fala, opa! Ou nós falamos, minha Nossa Senhora. Aí nós temos uma frase interjeitiva, tá bom? Pense aí. Esse é o que dessas 3 aí? Questão 8. Na frase, pois se sabe, desembuche. A vírgula separa um verbo que expressa. Que expressa aí, no caso, um pedido do Saci, uma ordem do Saci ou uma súplica do Saci. Questão 9. No trecho, farei o que quiserem, mas primeiro hão de desviar de minha testa. O travessão anuncia, lembrando que o travessão é aquele sinal antes da palavra farei ali em cima. Há uma suposição feita pela bruxa, uma condição imposta pela bruxa, uma comparação estabelecida pela bruxa. Então, é suposição, condição ou comparação? O que essa oração aí quer nos passar? A última questão, questão 10. Os sinais de pontuação analisados anteriormente compõem um texto. Ficcional, o texto é de ficção. Científico, o texto tem como base algum projeto, algum experimento científico. C,
Jornalístico, nos passa uma reportagem ou uma notícia de algo. Então, alunos, espero que tenham conseguido aí realizar a atividade. Não esqueçam de me mostrar o caderno em sala de aula e tenham todos uma boa segunda-feira. Um abraço a todos vocês.